Irmãos, boa noite. Convido-os a abrirem as suas Bíblias no texto sagrado que está no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17, esse é um texto que tenho já falado sobre ele algumas vezes, hoje dando sequência à série de estudos que nós estamos trazendo aqui nas terças-feiras. Nós olharemos para esse texto. Jeremias capítulo 17, nós faremos uma leitura a partir dos versos 7 e o 9. 7 a 9. Jeremias capítulo 17, versículos 7, 8 e 9. Farei essa leitura e os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Senhor nosso Deus, seja o Senhor glorificado, seja o Senhor honrado em tudo que nós fizermos nas nossas vidas. Nesse momento, Pai Santo, olhamos para as Sagradas Escrituras e por meio delas suplicamos ao Senhor que fale aos nossos corações, nos faça compreender esse texto que nós acabamos de ler, para que também, ó Deus, possamos olhar para as Sagradas Escrituras e assim termos as devidas aplicações nas nossas vidas, de maneira que nossa alma seja cada vez mais alimentada pelo Senhor. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós já temos aí algumas terças-feiras. Eu tenho abordado aqui a respeito de um tema que me levará a tratar sobre outro tema. Eu pretendo brevemente falar sobre a santidade, a santificação, a consagração de cada um de nós ao Senhor, para estarmos mais e mais firmados na palavra, termos uma vida de qualidade espiritual diante de Deus. Mas para isso é preciso que nós compreendamos o tema que nós temos tratado aqui nas terças-feiras, que é a respeito do pecado. Eu não posso de maneira nenhuma compreender uma vida de santidade, ter uma vida de consagração ao Senhor, entender as bênçãos de Deus, se eu não tenho noção do que seja o pecado. Acredito hoje, irmãos, que o maior problema da igreja tem sido exatamente esse: a falta de uma observância bíblica a respeito de quem nós somos. A cada dia que passa, eu fico mais convencido de que o meu coração é terrível. Cada vez que passa, eu fico mais convencido. Quando eu olho para dentro de mim, começo a analisar quais são as predisposições do meu coração, eu fico alarmado. A palavra do Senhor aqui nesse texto, do profeta Jeremias, especificamente o versículo 9 e 10, porque o versículo 7 e 8, ele está glorificando ao Senhor, e o profeta está dizendo que a sua esperança, a sua alegria,
As suas motivações estão em Deus. A minha esperança está no Senhor, confio no Senhor. Porque Deus, se é o alvo da minha confiança, se eu espero nele, então certamente o profeta Jeremias diz que ele está, como ele menciona no Salmo 23, plantado junto à corrente de águas. Quando vier a sequidão, quando vier os problemas, se eu estiver firmado em Deus, então problemas virão e eu estarei bem, eu estarei firme. Mas, meus amados irmãos, o profeta Jeremias, ele faz aqui uma comparação a respeito do que é o coração do ser humano. Você já deve ter ouvido falar, ou lido, ou assistido alguma coisa que tenha um labirinto, um lugar onde tem muitos caminhos, onde você não tem familiaridade, você está o tempo todo se perdendo. Jeremias, a palavra do Senhor diz que o nosso coração é um campo extremamente estranho. Nós nunca nos acostumamos com os nossos corações, com as predisposições dos nossos corações. O coração, ele é um labirinto que somente Deus pode decifrar. Nós não. Nós não somos habilitados para compreender quais são as nuances do nosso coração. Eu não conheço o meu próprio coração. Você não conhece o seu coração. Jeremias está nos chamando a atenção exatamente para isso, irmãos. Veja que a expressão que ele usa para fundamentar a ideia de que o nosso coração é enganoso, a intensidade do engano que está no coração do ser humano, ele diz que é enganoso mais do que todas as coisas. Pode entender isso? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, meus amados irmãos, como é que nós podemos explicar as nossas escolhas? Como é que nós podemos explicar as mudanças que nós proporcionamos nas nossas vidas? Como é que eu posso explicar a inconsistência do meu próprio coração? Agora há pouco o pastor Marcelo estava falando sobre a nossa preocupação com as nossas escolhas como cidadãos e cidadãs. No momento em que vamos escolher alguém que vai comandar o país ou em alguma outra área, as nossas escolhas, já parou para pensar que as nossas escolhas, normalmente, se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus, as nossas escolhas serão sempre erradas, sempre egoístas, porque se nós formos ouvir os nossos corações, a resposta é: eles são bastante enganosos, desesperadamente corruptos, muito mais do que tudo. Então, meus amados irmãos, hoje eu quero lhe chamar para refletir um pouco a respeito de como eu e você, podemos desvendar o nosso coração. Você já conviveu com uma pessoa muito estranha? Conviver com alguém que é extremamente estranho, que você não sabe o que essa pessoa pensa, você não imagina o que está na cabeça da pessoa. Uma hora é de um jeito, outra hora de outro, você fica com aquela insegurança, convivendo com essa pessoa 24 horas por dia, uma pessoa corrupta, estranha, uma pessoa que é realmente enganosa, mentirosa. Já tentou conviver com alguém assim? Pois saiba que você convive porque você tem o seu coração. O que o texto aqui nos deixa claro, irmãos, que o nosso coração é um lugar cheio de labirinto. É um lugar onde nós não perscrutamos. E
para complicar a situação, nós não conseguimos conhecer os espaços, as disposições do nosso coração, e para complicar a situação, é lá que o pecado se esconde. É no coração, um lugar que nós não conseguimos dominar, que é espantosamente enganoso, é lá que o pecado se esconde. Por isso nós não conseguimos por nós mesmos chegar ao nascedouro, à fonte, ao esconderijo dos pecados que carregamos. Paulo, nos textos que nós lemos, especificamente lá em Romanos 7, Paulo diz que ele deseja fazer as coisas boas, sua mente quer obedecer, sabe o que é bom para fazer, mas ele diz, eu tenho uma lei dentro de mim, que está constantemente lutando contra mim, para me levar a fazer o que eu não quero fazer. Eu sei que devo obedecer, devo ter uma vida de consagração, mas há uma lei que, guerreando contra a lei da minha mente, que é a lei do pecado, que quer me aprisionar, que quer me deixar cada vez mais escravizado. Essa lei, nós não sabemos, nós não encontramos. Não é em uma área da nossa vida, não é um lugar que está dentro de nós, que nós podemos ir lá e deletar, e apagar, e dominar. Não. Até Cristo voltar, até o dia em que você partir, você ainda estará convivendo com algo estranho que você não consegue dominar, que você não consegue apagar, que você não consegue esquecer. O pecado esconde dentro do seu coração. A palavra do Senhor, lá em Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 3, diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, a todos a mesma coisa. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, enquanto as pessoas estão vivas, há malignidade, há desvarios no coração, enquanto as pessoas vivem, depois, rumo dos mortos. Mas enquanto estamos vivos, nos nossos corações, não nos comportemos como se nós fôssemos as pessoas perfeitas e santas. Logicamente, nós temos que lutar para darmos os melhores testemunhos, para realmente externalizar a nossa fé como pessoas que amam a Cristo, que são transformadas pelo Evangelho, mas ainda somos pecadores. E é importante que nós entendamos isso, irmãos, porque sem essa compreensão, nós estaremos inabilitados para batalhar contra o pecado. Jesus Cristo, falando através do evangelista Mateus, capítulo 15, versículo 19 do Evangelho de Mateus, diz, Jesus fala, porque do coração procedem maus desígnios. O que é desígnio? Ordens, determinação. Nós recebemos constantemente maus desígnios, ordens, determinações péssimas do nosso coração. Do coração procedem os maus desígnios, disse Jesus, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Você, por mais crente que você seja, você recebe desígnios do seu coração para uma vida de total iniquidade. É Jesus quem diz isso. Também, Lucas, falando aqui, o que o Senhor Jesus Cristo mencionou, no capítulo 6, versículo 45, Lucas diz assim, o homem bom, do bom tesouro tira o bem. Então, em você, se você for em busca do bom tesouro, você pode tirar o bem.
Mas o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. Nós, irmãos, se buscamos o Senhor, se examinamos o nosso coração, se nós estamos nos alimentando com o que é bom, se o nosso tesouro é a palavra, é uma vida de santidade, então nós podemos tirar do nosso coração coisas boas, porque foram plantadas coisas boas. Mas se nós não estamos alimentando os nossos corações com o que é bom, nós só vamos tirar mal de lá. Hoje eu tive uma experiência, não foi boa. Eu não sou de reclamar. Como uma pessoa que é cliente, né? Eu fui num posto de gasolina, abastecer. Eu fiquei irado. Pedi para colocar o combustível. Quem veio me atender foi uma jovem. Na verdade, todas as atendentes são jovens, são meninas. E me chamou a atenção a maneira como todas as pessoas estavam vestidas. Eu perguntei para aquela jovem, enquanto ela estava abastecendo, disse: por que vocês se vestem assim aqui nesse posto? Ela não teve nem assim, ficou sem jeito. Disse: olha, avise aí o dono do posto que eu, pastor Rui, estou achando que ele está aproveitando de vocês. Está aproveitando de vocês, meninas bonitas, mas fazendo vocês se vestirem pessimamente para atrair clientes. Diz a ele lá: eu não volto mais aqui para comprar. Meus amados irmãos, o que nós podemos perceber é que os maus desígnios dos corações das pessoas podem levar essas pessoas ao pecado com tanta facilidade, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão sendo exploradas nos seus corpos para ganhar dinheiro, para dar dinheiro para os outros. Se eu me alimento, se eu chego em alguns ambientes e eu vou me alimentar, eu digo isso, irmãos, porque eu tive conversando com um casal de namorado esses dias, e eles tinham discutido e me chamaram para conversar, para um aconselhamento. E o motivo do aconselhamento, do problema entre eles, foi exatamente as meninas do posto. Ela dizia: olha, mãe, ele está agora só querendo olhar as meninas do posto, só vai abastecer num posto tal. Eu disse: olha, você está produzindo o que é mal no seu coração, você está buscando o mal do seu coração. Por isso vocês estão tendo confusão, conflitos uns com os outros. Estão indo atrás de porcaria. Irmãos, é exatamente o que há no coração do ser humano. É um lugar cheio de labirintos. Se nós não observarmos, se nós não estivermos atentos, nós não teremos o privilégio de buscar santidade para as nossas vidas. Buscar santidade se tornará algo estranho, algo indesejável, porque mais atrativo é o mundo, é a carnalidade. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala no capítulo 7 de Romanos, da sua luta, da lei que existe nele, guerreando contra o seu espírito, para que ele possa cair, para que ele possa perecer. Essa lei, ela vem para escravizar mesmo. Porque ele reconhece que no seu coração é um labirinto, onde o pecado está escondido lá. Lá habita o pecado, esconde, em qualquer momento ele vem com os desígnios para levá-lo à queda. Mas afinal de contas, o que é coração quando a Bíblia ensina? O que a palavra do Senhor fala a respeito de coração? Irmãos, tratarei aqui a respeito de algumas verdades para que nós possamos entender de fato o que é coração. Os nossos corações, irmãos, a Bíblia, quando fala em várias ocasiões sobre coração, ela faz referência a algumas características que tem no nosso coração. E nós somos predispostos a conhecer de fato o nosso coração. Por exemplo, seus pensamentos, seus planos, seus julgamentos,
seu discernimento, aquilo que você pensa, aquilo que você planeja, isso tudo é do seu coração. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre a sua mente, é o seu coração. Romanos capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, é aquilo que nós cremos, é a nossa mente que nós podemos também entender como coração. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É exatamente se o nosso coração for iluminado, se o labirinto que nós carregamos 24 horas por dia, se esse conselheiro enganoso que nós estamos convivendo com ele 24 horas por dia, essa pessoa, esse coração estranho, isso que nós não conseguimos compreender, que constantemente vem como se fosse uma lei para nos escravizar. Irmãos, para que nós possamos saber qual é a esperança, qual é o chamado de Deus para nós, a gente precisa ter os nossos corações iluminados. Seu coração não pode permanecer um ambiente das trevas, da escuridão, em que você não sabe o que você quer na vida, que você não tem discernimento a respeito da sua fé, da sua vida cristã. É necessário que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que você possa saber a respeito da gloriosa esperança que está em Deus. Por que que hoje muitas pessoas estão perdidas na igreja? Sabe, irmãos? Perdidos na igreja. Congregam há tanto e tanto tempo, mas continuam perdidos porque seus corações não estão iluminados. Eles aceitam de tudo. Não sabe se as coisas boas vêm de Deus ou se vêm do diabo. Porque o coração engana. Então, a necessidade de uma iluminação que o Espírito Santo faz na vida. Então, quando nós pensamos sobre coração, é a mente da pessoa. As nossas escolhas, as nossas ações, ou seja, a nossa vontade, também é compreendida como o nosso coração. A palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, nós vamos ler vários textos bíblicos. 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então o versículo 7 diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo fala a respeito de qual é a proposta do nosso coração. Qual é o desígnio do nosso coração quando o assunto é contribuir, auxiliar, ajudar. É possível que nós, quando ajudamos alguém, quando contribuímos com alguma coisa, nós estejamos sendo comandados, dirigidos por um coração egoísta, maligno, maldoso. Paulo ainda fala em Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6, Paulo diz, quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Sirva na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E o versículo 6 de Efésios 6 diz, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus. Veja que o nosso coração, irmãos, é a nossa vontade. Nossa vontade é a vontade do nosso coração. São os desígnios do nosso coração que nos faz tomar decisões e disponibiliza as nossas vontades. Seu coração também são seus anelos, são seus desejos. Seu coração é aquilo que faz você repugnar, é aquilo que faz você imaginar. Seu coração são os seus sentimentos, ou seja, são as suas afeições. Seu afeto, o que você gosta, o que você não gosta, aquilo que você tem nojo, aquilo que você não tem nojo, aquilo que você deseja. Isto é a predisposição do seu coração. Isso é o comando do seu coração. Então analise muito bem isso, porque nós temos que coordenar isso na nossa vida. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 2,4 diz que porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecessem o amor que vos consagro em grande medida. Paulo diz que ele, em meio a muito sofrimento, a muita angústia de coração, ou seja, o coração, irmãos, é também aquilo que comanda as nossas afeições. É no coração que nós somos orientados quanto aos nossos desejos, aos nossos anelos. Quando você vê o pecado, você deseja, você anela, o seu coração que está ali, está investindo, está comandando. Quando você é apresentado ao pecado, e você fica irado, se você tenta fugir, mesmo com a tentação, se você tem uma reação correta diante do pecado, é porque suas afeições estão sendo bem direcionadas pelo seu coração. Mas o seu coração também é de onde vem os sensos do certo e do errado. É quando você consegue compreender o que é certo, o que é errado. É aquilo que aprova ou condena seus pensamentos. É seu coração que aprova ou condena a sua vontade, os seus desejos. É no coração que tem o julgo. É de lá que vem o peso a respeito do que você aprova ou desaprova. Ou seja, seu coração é a sua consciência. Alguém já disse, põe a mão na consciência. É exatamente isso. Olhe para o seu coração. Agora, se a sua consciência for má, não basta, não é suficiente colocar a mão na consciência. Eu tenho visto pessoas defendendo tantas atrocidades, tanta malignidade, defendendo tantas coisas demoníacas conscientemente. Quero aqui, a propósito, falar algo que eu compartilhei domingo à noite na igreja, a respeito da consciência das pessoas, e que as leva a aprovar, concordar com quem aprova e concorda coisas malignas e satânicas. Por exemplo, aprovar, concordar quem está de acordo com o aborto, quem está de acordo com a sexualização das crianças, despertar da carnalidade, aprovar quem está de acordo com um mundanismo que é do diabo.
e isso conscientemente, não tem um coração que é guiado pelo Espírito de Deus. Logo, a palavra do Senhor me diz que eu tenho que andar longe. Eu não tenho que estar de acordo com essas pessoas e nem apoiar essas pessoas. A palavra de Deus, irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que espada, e que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus é tão poderosa que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta, ela tem aptidão, ela é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Não sou eu, não é você, tem habilidade para discernir os propósitos dos nossos corações. Se nós não estamos a estudar, a meditar na palavra constantemente, o nosso coração é como aquela criança que o pai nunca orienta. Aquela criança que começa a ter amizades erradas, e aí não tem ninguém que oriente. Daqui a pouco ela está lá no mundo. Assim é alguém que não se interessa para conhecer a palavra de Deus. Você pode depois querer se livrar do mal, mas diz a palavra, irmãos, que a única coisa que pode fazer com que nós possamos ter os nossos corações, os propósitos dos nossos corações esclarecidos, é quando nós olhamos para a palavra de Deus. Há um milagre extraordinário quando nós estamos diante da palavra. Ela nos faz enxergar os propósitos dos nossos corações. Mas há muitas pessoas que não sabem nem que têm coração. Não tem qualquer preocupação. E alguns até têm até idolatria pelo seu próprio coração, pela sua própria vontade. E não olham para as Sagradas Escrituras. Enfim, meus amados irmãos, nós temos dentro de nós um inimigo oculto. Como eu falei, no nosso coração habita o pecado e ele está escondido num labirinto. E nós não conseguimos encontrar o labirinto para chegar onde está o tesouro do mal, que é o pecado. Nós não conseguimos andar nesse caminho. Mas a palavra, sim, ela consegue discernir o esconderijo do pecado dentro de nós. Se nós quisermos que seja descoberto o esconderijo do pecado, é através da palavra do Senhor, porque esse pecado é um inimigo que está ocultamente dentro de nós. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz que o pecado, mesmo eu tendo recebido um novo coração, mesmo eu tendo sido transformado, tendo sido feito uma nova criatura, ainda assim eu tenho esse inimigo escondido dentro de mim. Ezequiel 36, 26 nos diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O coração é um inimigo, irmãos, é um inimigo que nós precisamos, portanto, de receber um novo coração. Nós precisamos entender que precisamos de uma nova mente, de um novo estilo de vida. Em Romanos capítulo 7, o texto que nós mencionamos, versículo 25, o apóstolo Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está agradecendo, dizendo: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus,
mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Com a minha mente, com a minha fé, eu sou escravo da lei de Deus. Mas com a minha carne, eu sou escravo do pecado. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo também fala: quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Coisa extraordinária, irmãos. Ninguém conhece a mente de Deus, ninguém consegue instruir Deus, mas Ele compartilhou a sua mente conosco. Ele encheu o nosso coração da verdade. Ele nos tirou a escravidão. O nosso coração é necessário para que nós possamos buscar a santidade. Nós precisamos ter um novo desejo para com Deus. Os nossos desejos da carne, as nossas vontades, os nossos anseios precisam serem substituídos por um novo desejo para com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos 7,18, Paulo diz: porque eu sei, olha só, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu sei que devo fazer o bem, isso está em mim, mas fazer o bem, se eu não sei, se o Senhor não agir em mim, se o Espírito Santo não agir em mim. Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 5, versículo 2, diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se ela se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, caso não feito por mãos, eterna, nos céus. Nós temos uma casa que não é feita por mãos humanas, mas pelas mãos do Senhor. E nós temos, se nossa casa terrestre, se o nosso tabernáculo se desfizer, se o nosso corpo partir, então nós temos uma casa celestial. Por isso, irmãos, diz Paulo aqui no versículo 3, versículo 2 de 1 Coríntios, 2 Coríntios 5. E por isso, nesse tabernáculo, nesse corpo, Paulo diz, nós gememos, nesse corpo nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ah, mas como nós precisamos aspirar, desejar a nossa habitação celestial. Porque aqui, não nos esqueçamos, nós, nesse tabernáculo, nós temos conosco o pecado. A obra que foi começada na vida dos crentes, dos que são servos do Senhor, esta obra foi começada, mas ela ainda não foi acabada. Você ainda está sendo aperfeiçoado, você está sendo ainda santificado. Há uma obra que Cristo começou. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus. Então, João está dizendo, irmãos, agora nós somos filhos de Deus. Não, já somos filhos de Deus. Agora ele diz mais, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que nós seremos ainda não se manifestou. Nós já somos filhos de Deus, mas a obra ainda não está acabada em nós. E ele diz, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós aqui nesse tabernáculo, irmãos, ainda carregamos o pecado. E nós precisamos alimentar esse coração
que é um labirinto, onde esconde o pecado, nós precisamos preenchê-lo com a palavra, alimentá-lo com a verdade, com a Bíblia, porque somente assim nós seremos iluminados e detectaremos o esconderijo do pecado. Saberemos lutar contra o pecado e buscaremos santidade para as nossas vidas. Não apenas, irmãos, os nossos corações têm uma obra que ainda não foi acabada, como também nós não podemos ver com clareza o que está no nosso coração. Paulo diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, não enxergamos corretamente, então um dia veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Nossa luta hoje, irmãos, a nossa caminhada é de vigilância, buscar cada vez mais nos alimentar com a palavra para que nós possamos entender melhor a vida. Os desejos que estão no nosso coração, mesmo como crentes, esses desejos ainda estão em conflitos. Eles ainda estão guerreando. Paulo dizia que ele batia no seu próprio corpo por conta dos desejos do seu coração. Porque eles ainda militam, eles ainda desejam. Em Gálatas capítulo 2, Epístola aos Gálatas capítulo 2, versículos 11, 12 e 13, Paulo diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a afastar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Os desejos dos nossos corações, irmãos, ainda estão em conflitos. Nós ainda temos que vigiar mais, porque nós poderemos, inclusive, ser tentados ao pecado e muitas vezes nos vermos fracos diante do pecado, se nós não tivermos reações firmes da parte de Deus. A carne ainda não pode fazer a vontade de Deus plenamente. Nossa carne ainda não está vivendo plenamente de acordo com o que o Senhor exige de um santo. Nossa carne ainda peca. É por isso que a palavra do Senhor nos diz lá em Gálatas capítulo 5, 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por que eles estão brigando, discutindo, guerreando entre si, o Espírito e a carne? Diz Paulo, porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a sua carne está guerreando contra o seu espírito, para que você não faça o que você quer, o que você sabe que deve fazer, que é a vontade de Deus. Irmãos, eu quero aqui apenas trazer algumas recomendações finais, depois de perscrutar os nossos corações. Pelo menos saber como devemos perscrutar o nosso coração. Analisar, buscar um entendimento a respeito do que é o nosso coração. Duas importantes recomendações. Fique atento, irmão. Irmãos, fiquemos atentos. Esse mundo está de uma maneira tal que está tornando, inclusive, muitos crentes desatentos. Cristãos não estão mais vigilantes.
O pecado está entrando, assolando, e os crentes não estão mais reagindo. Eles estão aceitando as suas vidas de qualquer jeito. Portanto, seja atento. Jesus fala lá em Mateus 16:6, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenha cautela. Quando ele fala sobre os fariseus e saduceus, ele está falando sobre pessoas religiosas que ensinam mentiras, que falam heresias, que não promovem o reino de Deus, mas promovem o reino dos homens dentro das igrejas. Jesus fala assim, olha, acautelai-vos, ou seja, esteja atento. Jesus ainda diz mais em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Por que o espírito está pronto? Porque o espírito de um crente, ele já está salvo. Mas a carne é fraca. Ainda temos a luta entre o espírito e a carne. Por isso, Jesus falou, vigiai e orai, para que você não entre na tentação. O próprio Jesus ainda diz, lá em Lucas, capítulo 12:15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então, tenha cuidado, vigie para saber onde está o seu coração. Paulo dizendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 16:13, diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, vigie, esteja atento, irmão. Estejamos atentos às disposições dos nossos corações, às nossas vontades. Pedro nos diz, lá em 2 de Pedro 3,17, pois vós, amados, olha só o que ele diz, prevenidos como estáis de antemão. Sejam prevenidos antes de acontecer o pior. Estejam cautelosos, diz aí, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Cuidado para que com as investidas dos que são contrários aqueles que estão afastados, os insubordinados, eles possam fazer com que você caia da firmeza. Há muitos irmãos que estão firmes, mas eles acabam caindo da firmeza em Cristo, por conta da falta de cautela, a falta de prevenção na sua vida cristã. E a outra recomendação que quero trazer, além de acautelai-vos, seja cuidadoso como crente, para que o seu coração não seja vendido, escravizado pelo pecado. A outra palavra é anime-se. Fique animado, irmão, mesmo sabendo quem é o seu coração, mesmo sabendo que você tem um labirinto onde está escondido o próprio pecado. Anime-se, porque a palavra do Senhor lá no Salmo 139, versículo 26, 23 e 24, vai me mostrar que eu não posso conhecer o meu coração. Deixa bem claro que eu realmente não tenho habilidades com ele. Não posso dominar o meu coração, eu não tenho como chegar nesse labirinto, ir lá e detectar onde é que está o pecado e eu lá vou resolver o problema do meu pecado. Não. Por isso eu te digo, anime-se, porque mesmo sabendo que você não consegue entender o seu coração, mas Deus conhece. Se Deus é o seu Senhor, se
Cristo é o seu Salvador, Ele sabe do seu coração. Salmo 139, eu quero concluir lendo esse texto. Versículo 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelos caminhos eternos. Anime-se se você está em Cristo. Mesmo sabendo a gravidade que é o pecado e que você ainda carrega o pecado, e a obra de Deus ainda não foi completa porque você ainda é um pecador. Mas fique animado porque Cristo é o seu Salvador. Ele conhece o seu coração. Ele vai provar, conhecer os seus pensamentos. Ele vai ver se há em você caminhos maus. Ele vai te guiar pelo caminho eterno. Sabe como, irmãos? Quando você ora, quando você ouve a pregação da palavra, quando você medita no Evangelho, aí o Senhor está provando os seus pensamentos. Aí o Senhor está mostrando quais são os caminhos maus. Aí o Senhor está lhe mostrando que os caminhos da eternidade estão na sua frente. Mas não viva descuidado. Esse mundo quer tornar você, quer tornar todos nós como pessoas despreocupadas. Esse mundo quer que nós não nos preocupemos, não nos acautelemos. Nós vivemos completamente entregues a nós mesmos, aos nossos corações. Nessa noite, eu peço a você que na sua oração, clame para que o Senhor te mostre os caminhos maus. Que o Senhor ilumine os seus olhos da fé, para que você possa enxergar a si mesmo. Somente através da iluminação do seu Espírito Santo, é que o Senhor pode, de fato, te fazer enxergar quem você é, saber quem é o seu coração. Nós ainda teremos mais um estudo falando sobre esse tema, para que nós enxerguemos a nós mesmos, tratemos o nosso pecado. Nós falaremos aqui ainda mais uma vez sobre o pecado, para depois nós adentrarmos no outro lado, que é uma vida de santidade. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações, irmãos. Vamos orar. Bondoso Deus, bendito Pai, ó Senhor, quando nós pensamos em nós mesmos, nós ficamos extasiados por sabermos, ó Deus, que o pecado ainda habita em nós. Mas ficamos alegres, animados, por sabermos que o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor nos resgatou desse lamaçal de pecado. O Senhor não nos deixa mais escravizados. O Senhor conhece profundamente o nosso coração. Por isso, Pai Santo, venha nos alimentar, venha preencher os espaços vazios com a Tua palavra, com a Tua vontade, com os desígnios do Senhor. Não permita, Pai Santo, que os nossos corações venham trazer os desígnios para nós, venha nos trazer orientações, mas que sejamos orientados pela Tua palavra em todas as áreas da nossa vida, como servos e servas do Senhor. Que os nossos corações, ó Pai Santo, sejam guiados pelo Teu Espírito, para que como maridos, como esposas, todos possam serem conduzidos a uma vida de santidade. Como filhos, como cidadãos e cidadãs, como profissionais, em todas as áreas onde o Senhor nos coloca, Pai, que o Teu Espírito possa guiar os nossos passos e não os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essas verdades. Assim oramos e agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, esses são os nossos avisos.